ver qual caneta. Boa noite, Milene. Boa noite, Paloma. Cindy, que bom ter você aqui com a gente, Cindy. A Miriam já conseguiu entrar, né, Miriam? Keila, você é uma fiel telespectadora aqui das lives. E eu fico super feliz com isso. Você arrumou o cabelo, né? A Miriam tá dizendo, viu, gente? Ontem, lembra que eu comentei que se a minha irmã visse o meu cabelo, ela ia falar? Dito e feito. Você sabe, Miriam, quem arrumou meu cabelo hoje? Adivinha? É a filha dela, gente, que veio aqui em casa arrumar meu cabelo. Eu tô meio rouca hoje. Alexandre, seja bem-vindo. Nasser Geraldine. Geraldine Nasser, seja bem-vinda. A Keila tá rindo aqui, ó, dizendo que é minha fã. Foi a Jo mesmo que arrumou meu cabelo. Pessoal, mandem aí o aviãozinho, convidem pessoas que vocês conheçam para assistir esse segundo dia de lives na maratona de 14 dias que pode transformar a sua comunicação. Pessoal aí se inscreveu ontem para acessar a ferramenta, a roda de comunicação? Vocês tiveram acesso? Quem se inscrever aqui nessa maratona, a gente envia o e-mail para você ter a ferramenta. São várias ferramentas de coaching que eu vou distribuir nesses 14 dias de live aqui, sempre ferramentas que vão permitir que você faça uma reflexão, que você possa avaliar com muita sinceridade, você sozinho aí, como tem sido a sua comunicação, o que você precisa melhorar na comunicação com seus pares, com seus superiores, com seus subordinados, com filhos, com parceiros, enfim, com as pessoas que te ajudam em casa, nas mais diversas áreas de convívio social. Você vai ter oportunidade nesses dias de 14 lives e eu quero ir lembrando desde hoje, porque eu confesso que eu amo receber parabéns. Então no dia 14, no último dia, é o dia do meu aniversário. Então não foi por acaso que eu escolhi esse dia para encerrar com um tema que eu quero também mostrar para vocês. Eu não vou antecipar agora qual é esse tema do dia 14, mas é um tema extremamente importante. Eu ouso dizer que é um dos mais importantes dos 30 dias que eu promovi uma vez, que eu falei sobre 30 dias para transformar a sua comunicação. E esse dia para mim foi um dos dias mais importantes. Foi o dia em que eu falei sobre perdão e o dia em que eu falei sobre esse outro tema que eu vou deixar aqui na curiosidade agora, mas lógico, depois vocês podem ver lá na listagem de temas, que eu vou usar, obviamente, no último dia, porque por ser o dia do meu aniversário e por ser um tema que eu creio que todos vocês passarão a ser mais plenos, mais leves, a partir do momento em que colocarem isso em prática, a partir do momento em que tiverem isso como um hábito na sua vida. Então, a Simone já está aqui conosco. Seja bem-vinda, Simone. A Marlene Scraba também sempre nos acompanhando, a Silvia, muito obrigada, gente. Eu preciso que vocês depois comentem lá para que a gente tenha relevância e cada vez tenham mais pessoas acompanhando as nossas lives, as nossas maratonas. O meu tema é sempre comunicação interpessoal e comunicação para falar em público. Como as pessoas podem performar melhor, como você pode viver melhor a partir de uma comunicação saudável, uma comunicação assertiva. Se eu disser para você que é um exercício simples, eu estarei mentindo. Não é. Se eu disser para você que eu faço tudo certo, também estarei mentindo. Eu não faço. Mas a partir do momento em que nós temos consciência, nós conseguimos ter também autonomia para mudar, para perceber onde nós estamos fazendo mal a nós mesmos e, por vezes, fazendo mal ao outro, ok? A Marlene está dando um ok aqui, peraí. Flávio, Cris, tá. Então vamos ao assunto de hoje. Já tivemos aí uns minutinhos para a turma entrar. Vocês vão mandar coraçõezinhos, eu sei, porque isso vai tornar a nossa live também mais relevante. Hoje nós vamos falar sobre como fazer para que as pessoas queiram te ouvir. Aí eu quero começar com uma pergunta para você. Pense aí agora em alguém que você gosta muito de conversar. Pense, se você tiver com uma caneta e papel na mão, nós vamos anotar aqui. Por que eu gosto de conversar com essa pessoa? O que essa pessoa fala
que me faz bem? Como essa pessoa fala que eu me sinto bem? Qual é a característica? Essa pessoa tem bom humor? Essa pessoa conta casos? Essa pessoa é divertida? Ou será que essa pessoa com quem eu gosto de conversar, ela é sábia, ela sempre tem uma palavra pronta, uma palavra de sabedoria que te coloca no eixo? Será que essa pessoa diz o que você quer ouvir, mas diz o que você precisa ouvir? Isso é diferente. E às vezes a gente não gosta muito de conversar com quem diz o que nós precisamos ouvir. Então, tudo isso é sinal aí para você avaliar. Com quem você gosta de conversar? E por que você gosta de conversar com essa pessoa? Eu vou contar aqui o meu depoimento. Uma das pessoas com as quais eu me relacionei na vida e com quem eu mais gostava de conversar é um tio que eu tive chamado Paulo. Nós o chamávamos de tio Paulinho. E por que eu amava conversar com o tio Paulinho? Algumas características que eu anotei para mim mesma e fui... como é que a gente fala, gente? Não é fazendo espelhamento, não. Eu esqueci a palavra aqui agora, mas é como se fosse espelhamento. Eu fui marcando e escrevendo para ver o que eu posso fazer como tio Paulinho para que eu também seja para as outras pessoas tão agradável quanto ele era. E ele não era de falar coisas para agradar, não. Mas ele era uma pessoa, primeiramente, ele era divertido. Fala sério. Gente divertida é mais que meio caminho andado, né? É gostoso ficar perto, é gostoso almoçar junto, é gostoso estar próximo. Ele era extremamente inteligente. Então, às vezes, nem todos vão ter o mesmo nível de inteligência. Mas o que eu faço? Eu não vou ser tão inteligente assim para conversar com tal pessoa. Mas ele não tinha medo de opinar, de falar. Ele era uma pessoa culta, mas ainda assim, quando não era, ele era muito agradável em qualquer círculo, em qualquer roda. Uma outra característica muito bacana é que ele se interessava e ele procurava puxar assuntos do nosso interesse. Então aí tem uma chave importante. Para você falar do jeito que o outro queira ouvir, você também tem que puxar assunto de interesse do outro e não só do seu interesse. Você tem que emprestar os seus ouvidos, a sua escuta, na verdade, porque escuta é que é ouvir na essência, a escuta ativa, a escuta autêntica. E aí eu fui colocando isso, né? Divertido, inteligente, bem-humorado, era uma pessoa que estava sempre para cima, mas tinha uma coisa nessa característica de comunicação do meu tio Paulinho que marcou para sempre a minha vida. Ele depositava confiança na gente. Mesmo na nossa fraqueza, na nossa falha, na minha meninice na época, cheio de minhocas na cabeça, cheia de insegurança, eu me lembro sempre dele falando assim: você vai conseguir, você é capaz, você escreve bem. Gente, ele enxergava, pena que eu não tô com a minha foto aqui, de quando ele falava isso pra mim. Uma menina de 14 anos, cabelo todo desengrenhado, totalmente desengonçada, estudando num colégiozinho, numa escola pública do interiorzinho de Minas, e ele olhava e ele me fazia acreditar que eu era um gigante, que eu podia chegar onde os meus sonhos queriam me levar. Então, as pessoas vão gostar de falar com você quando você respeitar a alma e o coração dessa pessoa. Quando você não for egoísta de querer falar só sobre você mesmo, percebe? Sabe aqueles que chegam pra gente e despejam sobre nós as suas angústias, as suas vidas e sequer perguntam como nós estamos? Eu não sei se você já encontrou alguém assim. Aliás, gente, vocês podem comentar aqui, tá? Eu não quero ficar falando sozinha, essas lives terão apenas meia hora e todos os dias eu quero trazer muito conteúdo para vocês. Então, vocês podem fazer perguntas. Se não fizeram lá no meu Instagram, deixe lá no meu Instagram as perguntas que vocês querem fazer sobre comunicação. Mas, depois de contar agora, né, sobre um perfil de pessoa com quem eu convivi, meu tio já faleceu, e que eu trago ótimas lembranças do seu padrão de comunicação, eu quero trazer para vocês aqui o que não fazer.
Isso é muito importante, porque a gente aprende também pelo que não fazer. E esses insights aqui eu trouxe de um grande pesquisador chamado Julian Treasure. Ele tem uma palestra no TED Talks. Ele é um grande pesquisador, uma autoridade na área de voz. E ele fez uma palestra bem curta, mas extremamente consistente sobre como fazer com que as pessoas queiram nos ouvir. E quando eu ouvi essa palestra, eu falei, gente, eu quero compartilhar isso com as pessoas. Eu quero compartilhar porque isso pode facilitar a nossa vida. Como disse a Cindy aqui, ó, humor, inteligência, uma pessoa que é observadora, que é otimista, que é um incentivador, que é uma boa companhia. É desses que nós queremos ficar próximos. Você tem toda a razão, Cindy. E você que está aí acompanhando a gente, o que você acha que é uma comunicação que te atrai? Um padrão de comunicação interpessoal que te atrai? E aí vamos lá. O que afasta? Porque ao mesmo tempo que a gente falou aqui agora um pouco sobre o que atrai, o principal é entender o que afasta as pessoas de nós. Vocês já perceberam aqueles que às vezes estão numa rodinha e um vai saindo, o outro vai saindo, um por um vai saindo? Será por quê? Será porque, às vezes, no nosso ambiente de trabalho, tem aquele que quando você vê que ele pegou alguém, os colegas vão lá salvar. Eu não sei se vocês já perceberam alguma situação assim, mas eu já. São aqueles que chegam perdidos, aqueles que não têm conexão, aqueles que não são assertivos, aqueles que não são engraçados, que às vezes dão só bola fora, que fala coisa errada na hora errada, que não se importa em ouvir você e aquilo que é importante para você, só quer falar, só quer falar, só quer falar. A Maraci Keila tá dizendo aqui, eu amo ficar perto de pessoas generosas e amorosas. É isso mesmo. A Lisandra Regina Lima, aquele que nos prende a atenção é aqueles com quem gostamos de conversar. E quais são aqueles que nos afastam? Então vamos lá. O Julian fez aqui uma lista, que eu acho essa lista poderosa. Se você puder, anote aí para você começar a riscar isso da sua vida, tá? Número 1, fofoca. Fofoca é uma das coisas que mais vão afastar as pessoas de você. Porque o fofoqueiro, ele é identificado de longe. Se você começou a falar alguma coisa de alguém que não está permeada, que não está ali empacotada, digamos assim, né, que é o filtro de Sócrates, em bondade, verdade e utilidade, é fofoca. Então, todas as vezes que você for falar alguma coisa sobre alguém para outra pessoa, você pensa, será que é verdade isso que eu vou dizer? Para você saber se é verdade, você tem que ter visto, você tem que ter participado, você tem que ter ouvido, você tem que ter feito parte da ação para você ter certeza que é verdade. E mesmo assim, você tem que pensar 1000 vezes se deve comentar, porque o seu comentário pode estar carregado de julgamento. Então, aquilo que você viu, você pode interpretar colocando o seu julgamento. Então, até quando é verdade, pense muito bem se você deve dizer. Filtro número 2. Será que tem bondade nisso que eu estou dizendo? Será que vai fazer bem isso que eu estou dizendo? Vai contribuir ou vai gerar uma imagem negativa sobre a outra pessoa? O que será? Terceiro filtro. Será que vai ser útil isso? Que diferença faz eu falar sobre isso? Então, amigos, se não tiver bondade, ou seja, a sua motivação, a sua intenção não for pura, não for permeada pela bondade, pelo benefício, pelo desejo de querer ajudar e não expor alguém, bondade, verdade, utilidade. Se não tiver os 3, feche a sua boca, porque é fofoca. Os fofoqueiros, eles afastam as pessoas. E quem é fofoqueiro e pensa que o outro não percebe, está muito enganado, porque as pessoas que convivem com você percebem. O pessoal tá dizendo aqui, ó, Halumi, palavrões também afastam, é verdade. Grosserias e pessoas pegajosas, isso mesmo, Arali, gente puxa saco, é horrível, né? Halumi ia dizer fofoca, ótimo, é isso mesmo. Elimere diz, não gosto de ficar perto de quem a cada 3 palavras solta um palavrão. Eu também tenho dificuldade, Elimere, sabe? Não é puritanismo isso, gente, mas tem pessoas que falam tanto palavrão, tanto que o ouvido da gente começa a doer, assim, excesso de palavrão. O Fernando tá dizendo aqui, eu me afasto de pessoas pessimistas. Isso aí, Fernando, a gente tem que ter uma paciência de Jó
para conviver com os pessimistas. E vamos combinar, né, gente? Ninguém tem que ficar ouvindo as nossas lamúrias, sabe? As nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, a gente vai partilhar com pessoas muito próximas, de quem você confia. Agora, não fique despejando a sua falta de otimismo, seu pessimismo em cima das outras pessoas, sabe? Isso é ruim, as pessoas vão se afastar de você. Tipo assim, ixi, aquele ali só reclama, sabe? É o azedo, é o tóxico, é o ácido. Então, eu não desejo nenhum desses nomes para vocês, tá? Vamos lá, fofoca. Segundo, julgamento. Quem julga demais vai ficar sozinho. Quem julga demais, eu confesso para vocês que eu tenho que me cuidar. Meu filho às vezes fala que eu julgo demais ele. É difícil essa linha, né, gente? É tênue quando a gente está lidando com filho, né? Porque envolve a disciplina, envolve a correção. Então, assim, eu confesso, não estou dizendo que eu acerto sempre, mas é uma linha tênue, muito difícil. E julgar é algo muito difícil. Por quê? O que a Bíblia fala? Que com a medida com que nós medimos o outro, nós seremos medidos também. Então preste atenção nisso. A mesma medida que você usa para o outro será usada contra você. Nós precisamos ter paciência com as pessoas. Nós precisamos ter misericórdia. O que é misericórdia? Você se colocar na miséria do outro, na fraqueza do outro, ao invés de julgar. Sempre que você pensar em julgar, tente conhecer primeiro os dois lados da situação, tente conhecer o todo. Se possível, vá ouvir as pessoas envolvidas antes de tirar as suas conclusões. Várias vezes eu já quebrei a cabeça por causa disso. Várias vezes eu fiquei envergonhada e eu queria profundamente não ter feito a avaliação que eu fiz antes de conhecer o todo. A Fafa Pires está dizendo aqui, ó, gente que só fala dos seus problemas. Sim, gente que só fala dos seus interesses acaba afastando o outro. Os pessimistas. A Pati acabou de entrar, seja bem-vinda, Pati. Empatia e indulgência, a Lisandra está falando aqui, ó. Isso aí é muito bom, né? Nossa, nós vamos fazer, numa das lives, nós vamos falar sobre isso, né? É um pouco do que eu falei aqui agora, a gente se colocar e conseguir entender um pouco, né? As fraquezas das outras pessoas antes de sair julgando. É muito fácil julgar quando nós não estamos na pele dessa pessoa. Então a gente está falando aqui sobre os aspectos que fazem com que o outro queira te ouvir. Todos nós queremos ter uma voz poderosa. O que é uma voz poderosa? Todos nós queremos ser ouvidos. Todos nós queremos fazer parte, né? Fazer parte do grupo, da nossa família, do grupo social no qual nós estamos inseridos. Nós queremos fazer parte. E para isso a gente precisa ser ouvido. Mas para você ser ouvido, você tem que saber a hora de falar e a hora de se calar. Então eu falei aqui sobre questões que afastam as pessoas de você, que impedem que as pessoas queiram te ouvir. Fofoca, já falei, e julgamento. Vou controlar aqui minha hora para eu não estourar, porque eu tenho só mais 10 minutos com vocês. O outro ponto importante aqui, a gente até já falou aqui bastante, negatividade, reclamação. Pelo amor de Deus. Inclusive, uma das nossas lives, já vou adiantar, eu vou apresentar para vocês o desafio 24 horas sem reclamar. Nem em sonho vocês vão reclamar nesse dia. Vai ser um desafio. O tempo todo, você vai colocar uma âncora, que depois eu vou explicar o que é, para você parar de reclamar nesse dia. E depois eu vou explicar que quanto mais nós exercitarmos uma atitude, ela acaba se tornando uma prática em nossa vida. Então, aquele que é um reclamão pode deixar de ser, se ele começar a fazer esse exercício com frequência. A Elimere está dizendo, né, que há tempo para tudo, há tempo para falar e há tempo para ouvir. Isso mesmo, Elimere. A Cindy disse, quando a gente fala algo e a pessoa diz que já aconteceu com ela e começa a falar, blá, 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 e não deixa o outro falar. Gente, isso é um golpe contra a empatia. Vocês já devem ter encontrado gente assim, né? Que você fala, nossa, meu dia hoje foi terrível. Gente, aliás, hoje meu dia foi muito difícil, porque hoje foi o sepultamento de 3 pessoas, 3 colegas que trabalham conosco, que se acidentaram ontem. E eu não sei se porque é o dia de chuva, o dia triste. Então, assim,
Tudo isso aumentou ainda mais a tristeza, a angústia. Agora, você pode estar mal. Se você chega perto de uma pessoa que precisa do seu colo, precisa do seu ombro, a pior coisa é a gente dizer: ai, porque você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Hoje aconteceu isso, hoje faleceram 3 pessoas do meu trabalho, hoje não sei o quê. O seu problema não é nada perto do que eu estou sentindo. Às vezes a gente até nem fala essa segunda frase, né? Mas você começa a falar do seu problema. Pelo amor de Deus, não faça isso. E não faça também querendo consolar o outro, contando algo seu pior. Por exemplo, ai, meu filho não quer saber de... Meu filho abandonou a escola. Ah, mas pelo menos o seu filho já está na faculdade e o meu que nem consegue passar no vestibular. Sabe isso? Então assim, isso é péssimo, tá? A Paloma tá mandando um monte de florzinhas. Sim, Lisandra, pois é, muito triste, viu? Jovens de 37 anos. Mas enfim, vamos tocar o barco aqui, tá? Negatividade, reclamação. O que nós vamos começar a riscar do nosso cardápio vocal? Fofoca, julgamento, negatividade e reclamação, tá? Desculpas. Risque desculpa do seu calendário, do seu cardápio verbal. O que é desculpa? Desculpa é você sempre transferir para outro a responsabilidade pelo que aconteceu na sua vida. Então assim, fulano me deixou, fulano me traiu, fulano do trabalho fez isso comigo, meu filho fez isso comigo. Sabe essas histórias que a gente mesmo fala o tempo todo sem perceber? Isso é o quê? Isso é desculpa. Desculpa é colocar a culpa em outra pessoa ou na circunstância, é colocar a culpa fora de você. Sendo que, quando nós assumimos a responsabilidade pelos atos, pelas situações que acontecem na nossa vida, nós temos também legitimidade para dar o passo de mudança. Quando você dá desculpa, a legitimidade para mudar, para fazer algo a seu favor, ela não está nas suas mãos. Vocês estão entendendo, gente, o que a desculpa faz conosco? A desculpa, ela tira. Não é que você vai se culpar, mas você vai trazer para você a autoridade para mudar. Então assim, fulano me traiu no trabalho e por isso eu fui demitido. Pode até ser que de fato isso tenha acontecido. Mas ou você vai trazer isso como uma desculpa para o resto da vida, ou você vai entender, não, qual foi a minha responsabilidade naquilo? O que eu poderia ter feito diferente? De que maneira eu posso ressignificar essa ação para que eu não carregue esse peso o resto da vida e fique colocando sobre outra pessoa a responsabilidade pelo trabalho que eu não tenho mais? Então, eu estou citando aqui alguns exemplos simples, mas são situações que acontecem na nossa vida, no dia a dia, e que a gente acaba assim encontrando um motivo fora de nós. Porque se ele está fora de nós, nós não precisamos mudar. Percebe? É muito fácil encontrar uma razão fora de nós. Tente buscar dentro de você. Qual é a razão? O que eu posso fazer para não me sujeitar mais, para não me colocar mais debaixo da mesma situação? Vou dar um exemplo aqui. Eu não tenho a menor vergonha e problema de me expor. Eu fiz um casamento errado. E eu poderia, quando eu falo sobre esse assunto, dizer: fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez aquilo. Eu reconheço com toda sinceridade que a responsabilidade foi minha de escolher errado. Vocês estão entendendo? Eu era carente e escolhi alguém que todo mundo via e dizia: não tem nada a ver, não vai dar certo. Todo mundo que eu digo, minha família, meus amigos, né? E eu insisti. Então, adianta eu dar a desculpa que não deu certo porque fulano era assim ou era assado? Não. É melhor eu entender onde estavam as minhas carências, trabalhar isso para não mais me submeter a tal situação. Percebe? Osélia entrou, seja bem-vinda, Osélia. A Cindy está dizendo que quem não conhece a história vale a pena pesquisar. Paloma Bonato, terceirização da culpa, é isso mesmo. A Cindy está dizendo que melhorou muito depois das pulseiras coloridas. Ah, que legal. Depois compartilha conosco lá nos comentários, Cindy, essa história das pulseiras coloridas,
porque pode ser que alguém queira adotar, talvez seja mais ou menos as âncoras que eu estava dizendo há pouco, né? Que eu ainda vou explicar para vocês. Bom, quinto ponto, tá? Eu tô falando agora do que pode afastar as pessoas de ouvir você. O que faz com que as pessoas não queiram conviver, conversar, trocar ideias, pedir conselhos, ouvir você. Um outro problema sério, exagero. Vocês já conviveram com alguém que exagera em tudo que fala? Quem já conviveu com exagerados aí? Escreve aqui pra mim. Não precisa dizer quem é, hein? Pra gente não expor ninguém. Quem já conviveu? A pessoa vem contar uma coisa, ou então minimiza demais, sabe? Não tem o real quadro da realidade. Assim, o real quadro da realidade é ótimo, né? A percepção da realidade. Nós chamamos isso na análise transacional de desqualificar. Quem desqualifica, a pessoa não percebe a realidade. E o exagerado, se a gente for parar para pensar, exagerar é mentir. A Neca tá dizendo aqui que já conviveu com exagerados. Ótimo. Eu também já. Talvez a maioria de nós aqui, em algum momento da nossa vida, já convivemos com pessoas que exageram em tudo que vão contar. Talvez para valorizar o tema, enfim. Mas o fato é que exagero não é verdade, né, gente? Vamos combinar? A Vilma Tânia entrou aí. Tânia Viana. Seja bem-vinda, Tânia. Exagero não é verdade. Então a gente precisa cuidar quando formos fazer também os nossos relatos, tá? E aí, um último aspecto que ele apresenta, que é muito importante, principalmente para essa época que nós estamos vivendo agora. A Keila está dizendo, eu conheço várias pessoas exageradas. Um último aspecto, gente, que afasta também as pessoas de quererem conversar conosco, é a dogmatização. O que é isso? Dogmatizar nada mais é do que você confundir fatos com opiniões. Confundir a sua opinião com verdades absolutas. Você dogmatiza a sua opinião. É só a sua opinião que vale. A sua opinião é a verdade. Vocês já conversaram com alguém assim? É quase como o dono da verdade. Só ele sabe, só ele entende. Então, assim, o que nós estamos vivendo agora, inclusive, nesse período de tanta disputa de discurso, de narrativa, de crise, de direita, de esquerda no Brasil, isso também é um reflexo de dogmatização. Cada um defende a ponto de ir para a briga o seu ponto de vista. Então está dogmatizando um ponto de vista, uma crença, uma defesa, aquilo que ela defende, acredita e acha que é o melhor. Mas o que eu defendo, acredito e acho que é o melhor, não necessariamente é a verdade. Eu não posso dogmatizar. Eu não posso achar que só aquilo vale. Vocês estão conseguindo entender? Quer dizer, fatos e opiniões são coisas totalmente diferentes. E quando nós estamos dogmatizando, nós estamos querendo impor a nossa verdade, a nossa opinião. O nosso jeito de analisar a situação se torna um dogma. Isso afasta pessoas da sua comunicação. As pessoas acabam não querendo ouvir você, tá? Então, gente, 4 bases agora, rapidinho. Eu tenho mais... Ixi, meu tempo terminou. Vou rapidinho aqui só passar as 4 bases, tá? A Cindy está dizendo, Mira, a Nina que está na sala de Minas Gerais, minha convidada. Querida! Então, ó, tem várias pessoas de Minas aqui que eu já vi. A Miriam de Minas, a Neca de Minas, não sei se tem mais alguém, mas agora a Nina também. Seja bem-vinda, viu? Percebeu meu sotaquezinho de mineira? Eu não perdi completamente. Tô há 30 anos aqui, mas ainda tenho sotaque de mineirinha. 4 bases para um discurso poderoso, tá? Então eu falei no começo. Vou resumir. Como é uma pessoa, qual é o perfil de uma pessoa que você gosta de ouvir, por que você gosta de ouvir essa pessoa. Eu sugiro que você, inclusive, anote algumas características para você adotar para o seu estilo algo que você aprecia no outro. E eu falei sobre os hábitos venenosos que afastam as pessoas de nós, os hábitos de comunicação, que é fofoca, julgamento,
reclamação, negatividade, dar desculpa para tudo, exagerar e dogmatizar. E agora, para fechar, gente, tem gente perguntando aqui se vai ficar salva essa live. Sim, todas as lives desses 14 dias de maratona, elas vão ficar salvas lá, aqui na verdade, aqui no meu Instagram, tá? Todas as lives. Só que eu quero, mais uma vez, pedir a vocês, convidem amigos, porque eu quero ficar aqui com um monte de gente compartilhando esse conteúdo, porque todos os dias eu estou entregando também uma ferramenta de coaching ou um desafio para vocês, e esse conteúdo são conteúdos que eu uso nos coachings de comunicação, com clientes reservados, são pessoas que investem caro para poder ter acesso a esse conteúdo e terem oportunidade de transformar a sua comunicação. Então eu estou oferecendo aqui nesses 14 dias, é um presente de aniversário meu que eu estou dando para vocês. Gostaram dessa? Um presente de aniversário meu. Não, mas com muito carinho, porque eu gosto muito de compartilhar, eu gosto muito de ver quando as pessoas são transformadas na sua comunicação. E eu também estou nesse processo de transformação, então é um desafio para mim também. Quanto mais eu falo, mais eu observo onde eu preciso mudar, tá? E aí, para fechar, 4 bases de um discurso poderoso, 4 bases de uma comunicação potente, de uma comunicação que vai fazer o outro grudar em você, sabe? Eu não tô falando isso pra me jogar confetes, mas hoje mesmo um grande amigo, um diretor do lugar onde eu trabalho chegou e falou assim, eu preciso falar com você. Ontem outro chegou e falou assim, eu quero te agradecer por aquela conversa da semana passada. Gente, eu quero que todos vocês sejam assim, pessoas relevantes para a vida de outras pessoas. Só com suas palavras, com a conexão, com a empatia, com você se importar e se dedicar de verdade ao outro, você se torna uma pessoa importante e relevante. Vocês estão entendendo por que a comunicação me fascina tanto? Eu não sou psicóloga, eu não fiz nada demais, às vezes basta ouvir, E isso aqui é fantástico para você começar a atrair pessoas para te ouvir. Ponto número 1, são 4 bases, tá? Ponto número 1, honestidade. Seja honesto. A gente não precisa paparicar ninguém. Agora, tudo vai depender da forma como você fala. Até para chamar a atenção, para puxar a olheira não, né? Orelha, para puxar a orelha, para chamar a atenção, para falar algo difícil, duro, existe o jeito certo. Existe o tom, a maneira e o momento certo de dizer. Mas seja honesto. Não seja falso. Não paparique, não bajule, não fique passando a mão na cabeça, sendo que você, na verdade, gostaria de dizer outra coisa. Honestidade. Ponto número 2, a autenticidade, que tem muito a ver também com a honestidade. Seja você mesmo, seja autêntico. Ser a gente mesmo, eu digo isso no sentido de você não ficar passando por cima de você e se auto-sacrificando. Mas isso não quer dizer também que você vai sair soltando os cachorros. Vocês estão entendendo? Mas é que tem pessoas que elas têm tanta dificuldade de serem livres, de serem elas mesmas, de apresentarem seus argumentos e opiniões com medo de serem rejeitadas. Então, seja autêntico na sua comunicação. Tenha integridade, valor. Tenha valores. Nós estamos hoje no mundo cada vez mais carentes de valores. Valor hoje é quase que uma coisa que caiu em desuso para muitas pessoas, sabe? E nós precisamos voltar a falar sobre valores com os nossos filhos, com as pessoas com as quais convivemos. Então, assim, integridade é um valor fundamental. Você não pode abrir mão dele para agradar ninguém. E um último, né? Você ter compaixão, você ter amor, você desejar o bem da outra pessoa. Quando nós desejamos o bem da outra pessoa, nós certamente vamos filtrar as nossas palavras e a nossa maneira de dizer. Você pode até dizer, mas coloque esse filtro, eu desejo o bem. Então, como eu posso fazer isso sem ferir o outro?
tá certo? Então, esse foi o conteúdo de hoje. Obrigado, Fernando. Obrigada a todos aqueles que estão dizendo aqui sobre, comentando, né? Gostei muito da forma de argumentar. Vou assistir os próximos 13 dias. Maravilha. Todos os dias, 6h30 da tarde. Até no sábado e domingo. Coloquem aí na agenda, viu? Porque eu nem vou pra chácara nos 2 finais de semana, que eu vou ficar aqui com vocês. Porque lá não tem internet. E vou ficar com a maior alegria. Mas convidem amigos. E quem quiser hoje a ferramenta para você avaliar se você tem um pouco de inteligência emocional, como anda o seu nível de inteligência emocional, porque tudo isso que eu falei tem a ver ainda com o assunto de ontem, que é como nós estamos nos comunicando, se nós estamos nos comunicando baseados na inteligência emocional, que é o quê? Ter autoconsciência, consciência social nos relacionamentos e ao mesmo tempo ter autogestão e gerenciar os relacionamentos, tá? Se você tiver interesse de preencher, a ferramenta está muito voltada para o ambiente corporativo, para quem é líder e tal, mas você pode traduzir para a sua situação, vamos supor, para o ambiente em casa, seja o que for o contexto que você está vivendo agora, ok? Responda lá, se quiser fazer perguntas depois, me faça perguntas lá no Insta e a gente vai trocando ideias. E amanhã estarei de volta aqui 6h30. Se não me engano, eu não tô com a lista aqui agora, mas se não me engano, acho que amanhã nós vamos falar sobre as linguagens de amor. As 5 linguagens de amor. E você vai descobrir como agradar as pessoas que convivem com você. Muito legal, tem um teste para isso também. Tá bom? Espero vocês amanhã. Beijo grande e obrigada a todos aqueles que nos acompanharam hoje.